Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma obra essencial para quem deseja compreender a escola como um espaço de transformação social. O livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, do renomado educador José Carlos Libânio. A aula foi dividida em duas partes. Se você está aqui, essa é a segunda parte, que nós vamos do capítulo 8 até o capítulo 13, final, e depois vamos responder algumas questões de prova. Este livro não é apenas uma leitura teórica, ele é um convite à reflexão profunda sobre os caminhos da gestão democrática e da função social da escola. Afinal, como nos lembra Libânio, a gestão escolar é indissociável do compromisso com a qualidade social da educação. Vamos juntos? Antes de começar, quero agradecer os 574 inscritos. Estamos crescendo juntos, isso me enche de motivação para continuar produzindo conteúdo com carinho, responsabilidade e propósito. Se você ainda não faz parte, vem comigo, é só se inscrever aqui no canal. Como disse, a primeira parte que você tem aqui no meu canal, eu falei da introdução até o capítulo 7 e hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 8. Então, o capítulo 8, ele fala sobre o planejamento escolar e o projeto pedagógico curricular. Segundo Libânio, o planejamento escolar não é apenas uma ferramenta organizacional. Normalmente agora, quando chega o segundo semestre, a gente tem normalmente uma retomada sempre com um replanejamento, ou revisitar aí tudo que foi feito para o início do ano. Então ele coloca que não é só uma ferramenta organizacional, mas é um ato político-pedagógico. Então, ele vai traduzir valor, finalidade e uma opção determinada sobre que educação a gente quer oferecer, que sociedade eu estou promovendo a partir do meu planejamento escolar. Então, o que ele diz? Temos que envolver intencionalidade. Então, onde eu quero chegar? Como eu quero chegar? Eu acho muito interessante, né, quando você começa o ano letivo e mostra para os seus alunos qual a intenção que você tem, o que vocês vão estudar, como vocês vão estudar. Isso faz parte da gestão democrática. Então, assim, quando eu tenho um planejamento coletivo, articulado e coerente com o meu PPP, a gente tem muito mais chance de chegar aonde a gente projetou, onde a gente planejou. A função do planejamento escolar, ela tem uma função muito clara, mas às vezes a gente acaba esquecendo na rotina. A função é organizar e orientar práticas educativas, evitando improvisações. Quando eu não planejo, quando eu não preparo, eu não me organizo, eu fico improvisando. E a improvisação, ela não tem muito claro onde ela quer chegar e como ela quer chegar. Garantir coerência entre fins e meios, então assim, eu sei que caminho que eu vou trilhar, para onde eu vou chegar, com foco na aprendizagem, né, de toda a equipe, na formação dos alunos cidadãos. Então assim, quando eu coloco o meu grupo para planejar, eu mostro que a responsabilidade de todo, então a corresponsabilidade e o comprometimento de toda a equipe escolar, né? Outra coisa é o PPP, né? O PPP, ele é o eixo integrador do planejamento. Para Libânio, ele tem que refletir a identidade da escola, porque é no PPP que a gente tem a identidade da escola, como eu disse, né? É necessário fazer uma pesquisa, um background antes de fazer o PPP. Eu não posso achar que comunidade que eu estou inserida, qual a identidade da escola. Não. Tudo isso vem construído coletivamente, com todos os segmentos. Então, a ideia dos conselhos participativos, dos colegiados. E aí eu aponto metas de aprendizagem, onde eu quero chegar, que estratégias eu vou usar e ações que eu vou realizar. Então, assim, é fácil até de guardar, né? Então, assim, o PPP, ele vai refletir identidade dentro do meu planejamento. Então, eu tenho que articular o planejamento com o PPP. Não tem como. Então, assim, eu faço o diagnóstico da realidade, da escola, do espaço em que ele está inserido. Eu digo quais objetivos eu quero
que diretrizes curriculares e pedagógicas eu vou alcançar e que estratégias para incluir aquele que não aprende e valorizar o diferente. E aí, todo esse currículo, ele vai estar em construção. Então, assim, o currículo para Libânio, ele é, porque eu já tenho uma aula aqui no canal sobre currículo, que eu foquei muito em Saristan Jimeno, né? Que é o espanhol, mas para Libânio o currículo ele tem que ser flexível, aberto e contextualizado, integrando conteúdos e saberes da cultura escolar e da sua realidade. Acho que o livro mais famoso e mais lido do Libânio é o Didática, né? Que eu acho que desde 93 que eu entrei na educação, esse livro sempre está ali como um dos mais vendidos e lidos do Libânio. E aí, o que eu penso no desenvolvimento integral do aluno? Então, assim, não é só conteúdos disciplinares, competências e habilidades da minha disciplina específica, do meu componente curricular. O desenvolvimento do aluno é integral. Por isso que eu planejo com meus pares, dentro da minha área, fora da minha área. Por quê? Porque eu quero que os alunos se emancipem, né? Que a gente possa promover a partir do que ele aprende dentro da escola, que ele possa se incluir dentro do mundo de trabalho. E esse planejamento ele tem que ser participativo, tá? Então, assim, não pode ser só direção e professor. Então, você tem que envolver os outros coautores, né? Que são alunos, pais, comunidades, todos sujeitos escolares. Então, é dialogar com os desafios que a escola te apresenta. Então, assim, uma reflexão constante sobre um replanejamento e a avaliação contínua, que é um desafio. Né? Porque assim, quando a gente pega o artigo 24.5 da LDB, o pessoal faz lá, né, avaliação contínua, mas não muitas vezes acumulativa, que é dando ao aluno o que ele tem, não tirando o que ele não fez ou o que ele não foi bem. Mas tem aí uma série de 4 episódios que eu falo de avaliação aqui no canal. E o que é mais interessante é não burocratizar. Eu tenho memória muitas vezes de ter participado de planejamento, que era uma chatice, eu queria ir embora. Porque era tudo assim, fazer um planinho lá, cumprir exigências legais, não era um espaço coletivo de discutir realmente, de planejar com claridade. A gente não repensava a nossa prática, né? Não se tinha esse olhar. E acabou que ficava meramente burocrático. A frase do livro, desculpa. Sempre ele tem frases bem preponderantes, né, dentro do livro dele, e a frase do capítulo 8 é: planejar é decidir conscientemente os rumos da escola, com base em valores assumidos coletivamente e voltados para a formação do ser humano em sua totalidade. Muito profundo. Então, você, coordenador pedagógico, que muitas vezes é o ponto focal aí do planejamento, replanejamento, tem essa frase como grande lema quando você for fazer planejamento. Porque assim, não pode ser, temos que lutar contra a cultura da burocratização, né? A gente precisa realmente entender que nossa prática tem que ser crítica e transformadora. Capítulo 9, ele vai falar sobre a organização geral do trabalho escolar, que é a base da escola, né? Então, assim, para Libânio, ele entende que o trabalho escolar é uma atividade coletiva, intencional e planejada. Então, assim, eu não posso fazer o improviso a minha prática. Improvisar, eu acho que acaba acontecendo algumas vezes, mas não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então, assim, quando ele entende que o trabalho escolar é essa atividade coletiva, intencional, planejada, ela vai ser orientada pelo quê? Pelos fins educativos, pelas metas da escola. Então, ela vai além da sala de aula. Eu, dentro da sala de aula, eu tô dentro dessa missão, né? Dessa intencionalidade. Então, assim, todos os profissionais, todos os setores da escola devem se articular com o PPP. Então, assim, é o compromisso de todos pela aprendizagem. Outra coisa é que ele divide o trabalho escolar em 3 dimensões. Então, ele coloca a dimensão pedagógica, né, que é ao planejamento, ao ensino, avaliação e complemento da aprendizagem, que é o laissez-faire do professor.
A dimensão administrativa, que diz respeito à organização de tempos, espaços, recursos, registros de documentos escolares, que também tem uma parte do professor, mas tem muito da secretaria, da direção. E uma dimensão política, que é quando a gente percebe que encaixa a pedagógica, encaixa a administrativa, e você pensa que você tem que articular tudo. Então, o trabalho escolar, ele só se realiza plenamente quando essas três dimensões estão articuladas e orientadas por princípios democráticos e educativos. Na aula sobre gestão democrática, né, que muda tudo a partir da década de 90, a gente percebe isso, que o diretor, muitos anos, né, desde que a escola existe, ele era um burocrata. Então, ele vivia lá na dimensão administrativa. E desde a década de 90 que se pede para esse diretor é que ele saia, né, ele tire esse capuz, né, essa carapuça de administrativo somente e vista a pedagógica, porque é muito importante para a gente ter essa dimensão política de articulação, tá? Então, as três dimensões articuladas, elas realmente é o que o Libânio entende como organização geral do trabalho escolar. Então, assim, ter um calendário, ter horário, ter espaços, salas de aula, laboratórios, áreas comuns, tudo deve favorecer a aprendizagem. Eu lembro quando eu comecei na supervisão em 2009, toda vez, né, quando eu comecei a acompanhar as minhas escolas, eu sempre deixava no termo que todos os espaços escolares tinham que estar propícios para a aprendizagem. Então eu lembrava muito disso de Libânio, falando tempos e espaços escolares devem favorecer a aprendizagem. Então você, meu colega, desde professor até dirigente, secretário de educação, ele tem que entender que a escola tem que ser um lugar que vai integrar os ambientes para a aprendizagem. O tempo escolar deve ser planejado de forma flexível e formativa, respeitando ritmos e necessidades dos alunos. Toda gente que pergunta assim, pode ter dobradinha? Pode ter 3 aulas consecutivas? Pode, porque não está na lei a proibição, mas não deveria, se não tem um propósito, né? Se a gente não tem algo que seja realmente para favorecer a aprendizagem. Então, assim, pedagogicamente, a gente tem que fazer a leitura da escola, né? Respeitando os ritmos e as necessidades dos alunos. Então, assim, a gestão dos espaços escolares deve permitir convivência, acolhimento, experimentação e cooperação. Então, o espaço escolar tem que estar para a aprendizagem. E a gente tem que ter muito claro que a escola deve funcionar como um sistema cooperativo, onde direção, coordenação, professores, funcionários atuam de forma articulada. Então, assim, eu já vi muita gente que fala assim, eu falo com o diretor, depois eu falo com o vice, só para ver o que cada um vai falar, e não bate nada com nada, aí vem o coordenador no ATPC, na reunião, e não bate com a ideia do diretor, quer dizer, os papéis têm que estar bem definidos. Claro, o ideal hoje, cada vez mais, é a horizontalidade, então, sem hierarquias autoritárias, e a comunicação tem que estar bem clara e afinada entre os diferentes segmentos, senão não dá certo, tá? E o planejamento, que é uma coisa coletiva, né, como a gente falou no capítulo 8, ele só fortalece esse trabalho escolar. Então, vem o planejamento dentro da organização geral da escola e você vai perceber que todos os segmentos estão ali se aprimorando para alcançar os objetivos educacionais. Então, assim, é muito importante superar a fragmentação de ações pedagógicas e administrativas. Então, administrativo e pedagógico unido e estimular a participação de todos, né? Porque, assim, se todos os sujeitos estão envolvidos, a gente tem muito mais chance de dar certo. E aí a frase do capítulo é: a organização do trabalho escolar não é neutra. Ela expressa concepções de educação de escola e de sociedade. Também quando eu falei do currículo, o currículo também não é neutro, quer dizer, todos os componentes curriculares, todo o seu planejamento, dentro da identidade que você busca para o seu aluno, ele tem concepções de que sociedade você quer reproduzir. Então, não é neutro e nunca será, porque você tem uma intencionalidade ali. O capítulo 10, ele fala das atividades de direção e coordenação. É bem interessante isso, né? Eu já tive uma aula aqui que eu falei sobre feedbacks positivos, né? Conversas difíceis, gestão de tempo. Então, acho que sim, que a direção e coordenação, obrigatoriamente, ela precisa fazer leitura desses livros para a gente entender
que a direção, coordenação, não se restringem a funções burocráticas ou técnicas. Elas são essencialmente educativas e políticas. Então, ele coloca no capítulo 7 essa pressão, mas é uma pressão positiva, na minha opinião, que a direção é uma liderança pedagógica. Então, assim, eu sempre, quando chegava nas escolas, falava: a escola é a cara do diretor. Claro que todos nós construímos a escola, todos nós somos corresponsáveis, mas existe uma liderança. Então, assim, pensar que ele que vai articular todos os segmentos da escola. E a coordenação, ela vai atuar diretamente no acompanhamento do trabalho docente, porque muitas vezes o diretor não está ali tão próximo, apesar que hoje a gente tem muitos diretores que fazem a gestão de sala de aula, né? Mas a gente percebe assim que depois, muitas vezes, os feedbacks vêm muito da coordenação, né? Então precisa ter uma mediação entre teoria e prática. E gerir pessoas, gestar pessoas é realmente um grande desafio, né? Porque assim, exige escuta ativa, exige um compromisso com a democratização do espaço escolar, exige conversas difíceis, né? Como eu disse que tem a aula aqui do livro. Então, o gestor ele precisa ser um exemplo a promover participação, escuta, diálogo e corresponsabilidade. Decisões unilaterais e autoritárias rompem com toda essa proposta de gestão democrática, tá? Então, a direção não é um chefe, e sim uma liderança pedagógica e ética, é o que o Libânio traz, tá? Então, ele vai atuar como mediador de conflitos, articulador de recursos, mobilizar a equipe. Ele deve cultivar um clima organizacional de confiança, de transparência e foco na aprendizagem. Ele tem que inspirar pessoas, né? Então, o verdadeiro líder, ele inspira, né? Eu vou pelo exemplo. É como os professores para os seus alunos. E a coordenação, a chave é no processo de formação. Então, assim, quem é um coordenador que a gente se inspira? É aquele que não é que sabe tudo, mas que ele tem um compromisso com a formação e ele vai buscar se aperfeiçoar, se aprimorar. Muitas vezes, né, a pessoa fala para provocar um coordenador de algo que ele não sabe, ele pode até dizer: eu sei, não sei, mas eu vou buscar saber. Então, assim, ele precisa estar presente, ter diálogo, promover reflexões pedagógicas, né? Então, é essencial esse respeito, essa escuta mútua, né? E são muitos desafios para enfrentar, só que a gente entende que tem muita carência, né? De pessoas com esse perfil. E a frase para o final desse texto, desse capítulo é: a direção e a coordenação são funções pedagógicas com dimensões políticas que exigem clareza de projeto educativo e compromisso com a transformação da escola. Tem que ter claro, né, onde a gente quer chegar. Agora eu vou para o capítulo 11, né, que eu tinha dito na outra aula, que o meu capítulo favorito é o 4, então quem aqui não assistiu ainda a primeira parte, vão lá, que o capítulo 4 é o que eu mais gosto do livro todo. Mas no capítulo 11 tem uma frase, que é a frase que eu gosto muito, que eu tenho ela salva aqui no meu celular e que eu gosto bastante de falar, porque eu trabalhei muitos anos com formação continuada de professores, porque eu fui o que era TP antigamente, hoje é o chamado PEC, da área de História. Depois eu fui coordenadora, depois eu fui, quando já estava supervisora, fazia o curso de professores ingressantes, então é um tema que eu gosto muito. E a formação continuada, para Libânio, ele é um compromisso ético e político. Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso assim, que a formação continuada é uma necessidade permanente e é condição para a profissionalização docente. Então, lá no capítulo 4, ele fala dessa diferença entre profissionalização, profissionalismo, né? Que a gente só vai ser um verdadeiro profissional quando essas duas coisas casam, né? Então, assim, eu hoje posso entender o professor como um profissional da educação a partir do momento que ele tem condições favoráveis e formação continuada. Então, assim, ela é parte do direito à educação de qualidade e ela está ligada a um projeto de sociedade que você quer construir. Por quê? Porque até 1996, antes da LDB, a gente não tinha essa discussão. Todo professor tinha formação garantida inicial. Então, ele fazia o seu curso, fazia essa faculdade e ali estava garantido o que ele tinha para ensinar. A partir de 96, né, que a gente vem mais forte com a inclusão de todos, uma escola para todos,
a gente começa a perceber os alunos que não aprendem dentro da escola, permanecendo dentro da escola. E aí, o professor não tem formação para garantir isso. Ele tinha uma formação iniciada para ensinar aluno que aprendia. Então, ele ensinava, o aluno que não aprendia, ele estava fora da escola, ele saía no percurso. A partir de 96, 97, 98, que começa a progressão continuada, começam leis que garantem acesso e permanência dos alunos nas escolas. Até vou parar um minutinho porque tem gente aqui que é nova e não sabe muito bem isso. Então, a Constituição de 88, ela garante o acesso à educação para todos, é a primeira vez que amplia para todos. E a Constituição, ela vai embasar toda a discussão em 8 anos que a LDB de 96 veio. E a LDB de 96, ela coloca lá que os sistemas de ensino, no artigo 32, poderiam optar pela progressão continuada. E aí, a partir daí, os sistemas de ensino vão optar pela progressão e os alunos vão permanecer. Então, mesmo quem não aprendia, permanecia se ele tinha frequência escolar. Então, por isso que a gente pode dizer hoje que a gente tem um acesso e permanência garantidos por leis, só que faltou o quê? A qualidade. Então, ele permanece, ele acessa e permanece com qualidade. Como se o professor olhava para o aluno que não aprendia, ele ensinava e dizia, não, o problema não é meu. A partir da LDB, artigo 13, inciso 3, está lá, zelar pela aprendizagem, não está ensinar os alunos. E aí o compromisso aumentou, a profissionalização começou. Então, a minha formação inicial da faculdade não me garante sucesso, não me garante esse projeto de sociedade que é para todos. Então, ele precisa dessa necessidade permanente de formação continuada. Então, assim, é pensar numa formação continuada que compreende o papel social da escola na vida dessa criança. Que se ele não tivesse escola, ele seria alguém que não ia dar nada certo. Ele ia estar no meio da sociedade, jogado ali, reproduzindo o nível social que ele já estava. Então, a partir do momento que eu tenho essa prática pedagógica reflexiva, crítica e transformadora, eu atuo com uma consciência ética de que eu preciso estudar, eu preciso fazer uma reflexão realmente coletiva da minha prática para garantir que a escola seja um espaço de formação. Então, a gente precisa valorizar dentro da escola e fora da escola. Não existe hoje um professor que não estude, que não leia. Não tem como ser um profissional hoje de sucesso, que faça com que os alunos aprendam, que garanta uma escola de qualidade se ele não estuda. Até o último dia, gente. Vai aposentar amanhã, eu estou estudando ainda hoje. Então, a escola não é só um local de trabalho, mas também um espaço de formação. Então, valorizem e reclamem quando a gente tem horários coletivos de formação que não são formação. Então, assim, tem que garantir reuniões pedagógicas, conselhos, estudo de caso, troca de experiência, boas práticas, tudo para te desenvolver como profissional. Não sei, mas eu vou aprender. E o coordenador, ele tem um papel fundamental para fomentar essa cultura de estudo, de reflexão coletiva, tá? Então, assim, não dá para ser coordenador se você não é esse incentivador que vai encabeçar essa formação continuada. E aí, tem que garantir espaço intencional de estudo, de discussão, tem que pensar e repensar os projetos pedagógicos. Então, assim, tem um grande desafio para a formação continuada, mas eu vejo que começa com a gente, muitas vezes, que eu mesmo não quero refletir sobre a minha prática, eu não quero me formar em serviço, eu não quero me formar fora do serviço, e aí eu realmente não vou garantir uma escola para todos de qualidade, porque os alunos que não aprendem são muito desafiadores, mas também, como diz a Irene Reis, é uma possibilidade de eu aprender a ensinar diferente. E aí vem a frase, para mim, que é a melhor frase do livro, uma frase que me guia desde o momento que eu li esse livro, que é: a formação continuada não é um complemento da formação inicial, mas parte integrante e permanente do ser professor. Eu vou ler de novo porque eu sou apaixonada nessa frase. A formação continuada não é um complemento da formação inicial. Juro que eu falei muitos anos isso. A gente precisa complementar a formação inicial, não garante, então vamos lá com a formação continuada. Hoje, quando o desafio é muito grande,
ela é integrante e permanente do ser professor. Eu não consigo ser professor hoje sem estudar o tempo todo, sem ler o tempo todo sobre a minha questão. Então, assim, eu dou aula de uma disciplina, amanhã pode ser que eu não dê, eu dou aula para uma série que depois amanhã eu não dou, mas eu tenho que fazer parte integrante e permanente do meu hoje. Eu acho essa frase do livro fundamental. E aí o capítulo 12, ele vai falar da avaliação de sistemas e escolas. Então, assim, Libani, ele vai propor a gente pensar... Ai, virei a câmera aqui. A avaliação em 2 níveis interligados, tá? Então, a avaliação de sistema escolar, feita pelos órgãos governamentais para diagnosticar a educação, né? Então, a gente tem âmbito regional, estadual, nacional até internacional, como é o Saresp, Saeb, PISA, eu tenho aqui no canal também, uma aula só sobre avaliações externas. E existe uma avaliação institucional, interna, né? Que é escolar. Então, a gente tem avaliação interna e externa, que é quando a gente melhora a nossa prática, a nossa organização, nossos resultados educacionais internos. Então, essas avaliações, elas têm finalidades. Então, elas têm dados estatísticos que vão auxiliar a gente a planejar, mas é muito importante monitorar a qualidade educacional e casar a avaliação interna com a externa, não uma negar a outra, né? Isso não leva a nada. Só que, claro, o Libani, ele alerta nesse capítulo que esses dados são limitados se não tiverem contextualizados. Então, se a gente descontextualizar, não vai refletir realmente a realidade dos desafios. Eu lembro quando, no primeiro ano que teve o Saresp, em 97, o meu coordenador, né, veio questionando várias coisas. E aí eu disse assim, bom, mas esse não é o currículo que eu trabalho, isso não tem nada a ver com... Então, assim, tá cobrando coisas que não foram trabalhadas, porque a gente não tinha um currículo único, né? Não tinha uma base nacional comum curricular, não tinha o currículo paulista. E aí a gente descontextualiza, então assim, não vai refletir os reais desafios pedagógicos que eu precisava naquele momento, que é um dado muito importante quando eu caso a avaliação interna com a externa. Então, assim, envolver todo mundo para discutir, mas ter realmente um dado real que hoje a gente tem. Então, as avaliações externas, elas casam com o currículo que está sendo trabalhado pelos professores. E aí, a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente vai buscar a transformação, né? Que é o azul ali de cima, que é pensar na melhoria. Então, assim, repensar a gestão, o currículo e articular também uma autoavaliação. É muito importante se autoavaliar, avaliar a escola. Agora veio, quem está na rede estadual, essa avaliação de todos, né, como sistema. Então, assim, a avaliação como instrumento de transformação. O Libani, ele defende, tá? Que a avaliação ela seja comprometida com um processo democrático. Então, assim, participação ativa de todos. Formativa, então, que gera aprendizagem institucional e coletiva, não punitiva. E política, para a gente superar as desigualdades educacionais. Então, assim, sem avaliação, a gente não consegue saber se a gente está chegando no objetivo que a gente se propôs, na meta, né? Então, assim, tem que considerar o contexto social e cultural para não favorecer só essa coisa de ranking competitivo sem compromisso com justiça social, tá bom? Então, a avaliação interna, ela é importante, mas também a avaliação externa, no artigo 9º da LDB, ela coloca pela primeira vez que existia avaliação externa. E a frase do capítulo é: avaliar é tomar posição diante de valores, objetivos e finalidades sociais da educação. O capítulo 13 final, ele vai falar as áreas de atuação do sistema de organização e gestão escolar. Então, o Libani vai destacar que a gestão escolar não é uma tarefa isolada, mas um sistema composto de áreas interdependentes. Então, assim, a gente tem que articular a área pedagógica, né, curricular, com a área administrativa, com a área de gestão de pessoas e relações humanas, e ele coloca mais uma área de interação com a comunidade. Então, assim, os conselhos escolares, os colegiados, os momentos de reuniões pedagógicas, elas vão trazer uma importância da articulação, né? E é uma cultura de responsabilidade. Então, assim, colocar para os pais, olha, nós temos esse objetivo, nós temos essa meta, a escola está aqui, não tá abaixo do básico, no básico, não tá no adequado para as crianças, para os alunos, mas vamos todos juntos. Então, vocês em casa acompanhando os seus filhos, vendo se eles vêm para a escola.
e aí todos nós juntos vamos conseguir avançar. Então, essa cultura de corresponsabilidade é muito importante. A gente tem visto as escolas que têm dado certo, que têm ido bem nas avaliações internas e externas, elas têm essa ideia do Libânio de que todos devem estar junto ali para solucionar os problemas. Não achar isoladamente o diretor lá na sala dele que ele vai conseguir resolver os problemas. E a frase do capítulo é: a gestão da escola é um processo coletivo e articulado que requer integração entre as áreas e sujeitos comprometidos com a formação humana. Então a gente precisa articular, todo o processo em escola pública tem que ser coletivo, então não tem como ser um compromisso só de uma pessoa, de duas, de três, tem que ser de todos. E aí eu separei algumas questões que falam sobre o Libânio. O Libânio ele cai muito, tem provas e concursos que caem 4 questões muitas vezes do Libânio. Então eu vou fazer como das outras para não ficar tão extenso. Eu vou ler a pergunta e vou só na certa, e depois vocês deem uma olhadinha aí, né? Libânio, então livro de 2018, você vê como é importante ler, né? Na primeira aula eu falei que era de 2018. Identifica as características do que configura a escola de qualidade social, porque Libânio se propõe não só a qualidade intelectual, ele também coloca que a escola é uma comunidade social de aprendizagem. Então, entre outras características, essa escola cuida da formação de qualidade, morais, traços de caráter, atitudes, convicções, conforme ideais humanistas. O Libânio ele é um progressista e ele sempre, como um filósofo que é, PhD em educação, ele sempre acha que a escola vai muito além do que conteúdos propedêuticos. A escola ela contribui para a formação de caráter, para ideais, para consciência crítica. Então, assim, você vai acertar se você escolher alternativas amplas e humanistas. 2. Uma supervisora de ensino tem pensado o desenvolvimento de competências como eixo na formação de professores. Estudando o tema pela obra de Libânio, 18, ela realizou a seguinte síntese acertada de uma importante diferenciação feita pelo autor. Aí a palavrinha que se cabe ali é a profissionalização, que é o capítulo que eu disse para vocês que eu mais gosto, que é o 4. Envolve as condições ideais que garantam o exercício profissional de qualidade, como formação inicial e continuada, remuneração adequada e boas condições de trabalho. Já o profissionalismo refere-se ao desempenho competente e compromissado do professor quanto aos seus deveres e responsabilidades éticos políticos na prática profissional, incluindo domínio do conteúdo, dedicação ao trabalho, participação no projeto pedagógico, respeito pela cultura dos alunos e compromisso com o projeto político democrático. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas é a D. Então, o que eu disse que eu acho que é muito importante. A profissionalização, ela é condições favoráveis, né, de trabalho, mas o profissionalismo depende de mim, de realmente eu ter domínio daquilo que eu estou fazendo. 3. Em sua discussão sobre os níveis de currículo, o que explica Libânio apresenta para o termo oculto? Então, ele coloca que se constitui como importante fator de aprendizagem. O currículo está oculto por não estar prescrito nem constar no planejamento. Então, o que ele fala não é neutro. Então, assim, a gente precisa colocar todos o que está em jogo na escola, não fazer de um momento só burocrático, né? A discussão do planejamento, de quando a gente vai fazer as revisões da onde os alunos querem chegar. E a última é, com quase 5 séculos de passado colonial, inclusive com trabalho escravo, o Brasil teve uma modernidade tardia, ligada à industrialização nascente após a proclamação da República em meados do século XX. Com períodos de governos eleitos pelo voto e outros de ditadura, a escolarização pública avançou aos poucos junto com as atividades industriais e com a urbanização da sociedade, mas carregando o peso do fracasso escolar, das camadas populares e das consequências dele. Na passagem para o século XXI, a globalização da economia e a revolução dos meios de comunicação trouxeram novos desafios. A escola, a qual, de acordo com Libânio 18, cumpre funções que não são providas por nenhuma outra instância,
formação geral básica, formação ética, preparando para uma sociedade técnica, científica e informal e para a cidadania crítica participativa. Então, esse Libânio, todo o tempo, ele mostra que o professor ele tem que estar nesse século XXI para além do seu tempo. Então, assim, a gente precisa entender os novos desafios que a escola se propõe, né? Então, assim, é para uma cidadania crítica e participativa. E a gente chega à nossa série de aulas dedicadas à prova do mérito. E eu só posso agradecer porque vocês estiveram aqui comigo até aqui. Foram encontros cheios de reflexões, estudo, aprofundamentos, conheci muita gente. Foram temas fundamentais, né, para organização e gestão escolar, com base nas obras indicadas pela Bibliografia do Mérito e hoje especialmente do livro do José Carlos Libânio, né? Mas eu queria lembrar uma coisinha para vocês aqui, que o estudo não acaba aqui, como eu disse, né? Que é a frase do capítulo 4, que é a minha frase preferida, né? Porque tem essa questão da formação dos professores, né? A educação é movimento, é construção contínua, tá? Então esse canal vai seguir firme com novos conteúdos livres agora, porque não tem a prova do mérito, a bibliografia. Vou fazer lives, já estou pensando numa próxima live para agosto, muito interessante. Vamos fazer debates, reflexões que vão te ajudar não só para se preparar para provas e concursos, mas principalmente a se fortalecer como profissional da educação, com ética e compromisso social. Porque a gente precisa mostrar que nós somos pessoas fundamentais, somos uma elite intelectual para esse mundo. Se você gostou dessa série aí da provas e concursos, deixe o seu like, compartilha com os colegas. Ainda tem muita coisa boa para vir. Obrigado por caminharem até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Eu vou fazer uma paradinha agora no mês de julho, né? Que tem férias e recesso. Descansar depois da prova que vai ser dia 29, a última de junho. E em agosto a gente volta com tudo, juntos por uma educação mais humana, crítica e transformadora. Seguindo com o meu lema, uma educação para todos e por todos. Muito obrigada e tchau!